Nós vamos aprender um pouco sobre isso hoje, vou trazer um pensamento aqui para vocês. E eu vou começar dando mais um testemunho. Na verdade, a minha ministração vai começar por um testemunho. Essa semana, eu tive o privilégio de ir num lugar onde há muito tempo, eu vou dizer tempo mesmo, alguns anos, eu tinha o desejo, eu tinha a curiosidade de conhecer, que era o presídio de Joinville. Desde que, antes de eu vir de Blumenau, Deus já tinha colocado no meu coração um desejo de estar atuando, de estar levando a palavra de Deus a um tipo de pessoas, as pessoas que trabalham no presídio, não aos presos, mas aos agentes prisionais. E quando eu saí de lá, eu não entendia muito bem esse sentimento, eu não consegui discernir muito, mas quando eu vim para Joinville, qual foi a minha surpresa quando alguns alunos meus, né, são agentes prisionais, e dentro do meu projeto, dentro da UPEX, o projeto Encontro Legal, a gente pôde administrar a vida deles, Deus tem transformado a vida deles. E nessa semana eu tive a oportunidade de estar lá, conhecendo, porque eu entendo que Deus não vê limites para você levar a palavra de Deus. Por mais difícil que seja você entrar num lugar, por mais difícil que seja você estar num ambiente, talvez você tenha até, como tem gente que tem problema de ir no hospital, né? Tem gente que tem problemas para ir, sei lá, talvez até numa balada, mas Deus não tem limite para isso. Existem pessoas lá. Existem pessoas lá. E eu fui no presídio, e foi muito bom. As portas se abriram extraordinariamente, né? Eu estou com acesso livre lá, para a honra e glória do Senhor. Não por mim, mas eu sei que eu tenho algo para fazer lá. Ano que vem nós vamos começar um projeto para atender aquelas pessoas que necessitam da palavra de Deus. Existe uma expectativa, para vocês saberem, um agente prisional, ele tem expectativa de vida de 55 anos. É quase 20 a menos da média. E a quantidade de agentes que estão com problemas, com álcool, né, com depressão, com transtornos familiares diversos, é muito grande. Muito grande. Então são pessoas que têm uma vida, o trabalho é muito desgastante e precisam de Jesus. E um dia disse para o Senhor, Senhor, o que tu precisar é nós. Estamos aí. E Deus tem feito isso. Agora é um grande desafio, né? O título da minha ministração hoje chama-se Agentes da Glória. Quando eu estava lá, eu estava vendo o cotidiano daquelas pessoas, são agentes estaduais, agentes prisionais. O Espírito Santo falou assim para mim, você também é um agente. Eu sou? Eu olhei para minha roupa, mas eu não estou usando aquelas roupas deles preta, cheio de arma e coisa lá. Não, você é um agente. Mas como assim? Eles são agentes que são pessoas chamadas com um propósito. O que é um agente? O agente, ele faz uma ação referente a um propósito. O propósito deles é qual? É guardar os presos. Impedir que os presos saiam, que haja evasão, que haja fuga. Né? E também dão assistência às pessoas que estão lá dentro. Essa é a função deles. São agentes prisionais. E o Espírito Santo falou assim, Flávio, você é um agente libertonal. Libertonal. Não, um agente de liberdade. Você veio para libertar os cativos. Isso é, estou gostando. Então, também sou um agente, mas como assim? É por isso que você está aqui dentro. Então eu sou um agente. Legal. Então, a minha ministração vai começar com isso. Agentes da glória. Você sabia que Deus nos chamou, a cada um de nós, para sermos agentes dele? Porque ele precisa de pontos de contato aqui na terra. Ele poderia usar anjos, né? Ele usa anjos para falar com pessoas. Mas para tocar a vida das pessoas, literalmente, ele usa eu e você. Amém? E se nós, que já recebemos tanto de Deus, já experimentamos tanto e temos vivido isso, né? Eu até brinco com a Raquel, eu digo, meu Deus, nós temos vivido um tempo de novidade de vida. O que é isso?
Todo dia a gente acorda, apesar que nós temos a nossa rotina, né? Da semana, segunda, terça, quarta, mas todo dia a gente não sabe o que vai acontecer. Sempre tem uma surpresa, uma novidade. Deus, ele sempre prepara uma novidade. Como eu falei, semana passada eu tive essa novidade. Foi aberta a porta para mim, consegui contato, fomos para o presídio. Na outra semana, a semana anterior, tivemos lá uma experiência na ADEG. Também que é um trabalho, queridos, maravilhoso. Depois não esqueça, contribuição lá, caixa de bombom para o pessoal lá. Vamos abençoar a vida deles. Sabe, aonde você está inserido, Deus vai te usar. Eu já ministrei sobre isso uma vez. Mas a diferença é que cada um de nós tem uma perspectiva do reino de Deus. Cada um de nós vê o reino de Deus de uma forma. Alguns se contentam com um determinado nível de glória. Tá bom assim, beleza. Outros querem mais. Se a gente vê lá em Lucas 5, quando Jesus chamou Pedro, chamou lá, começou a pesca milagrosa, Jesus disse para Pedro, vá mais fundo. Ele estava dentro da área dele. Pedro conhecia tudo. Pedro era especialista naquela área, mas vá mais fundo. Mas por que Jesus falou isso para ele? Porque ele sabia que Pedro queria mais. Ele sabia que Pedro queria mais do Senhor. E depois, claro, aí Pedro larga tudo e vem seguir Jesus. E essa proposta também é para mim e para você. Todos nós podemos fazer isso. Ah, mas quer dizer então que agora eu vou ter que largar tudo e seguir a Jesus? Você tem que largar as coisas que não prestam, né? Aquilo que não te leva para Deus, você tem que largar mesmo. Mas Deus quer te levar uma novidade de vida a cada dia. Quando você serve a Deus, quando você se abre para o novo, quando você se abre para atingir pessoas, para tocar vidas, coisas novas começam a acontecer com você. Eu louvo a Deus pela vida do Eliel e da Cláudia. Esse projeto, Bodas de Prata, né? Eu essa semana fiz bodas de turmalina. Eu nem sabia que existia essa pedra. Fui procurar lá e descobri, tal de bodas de turmalina, 16 anos de casado. Mas, por quê? É interessante que eles abriram essa celebração, que é muito bacana, é muito legal. Quantos casais chegam a bodas de prata hoje? Eles chegaram, glória a Deus por isso. Talvez não chegar a bodas de ouro, diamante, bodas de adamantio, sei lá, vai tudo lá. Glória a Deus por isso. 150 anos de casado, né? Mas eles optaram por fazer disso algo para glorificar ao Senhor e tocar vidas, porque eles vão convidar muita gente que não conhece a Jesus. E eu comecei a me lembrar de alguns testemunhos que, quando eu estava em Blumenau, sempre que eu fazia um aniversário, o aniversário do Gustavo, eu não convidava gente da igreja, convidava gente que não conhecia Jesus. Porque na igreja eles não vinham, então eles lá em casa eles iriam com certeza. Alguns ainda conseguiram me dar o golpe, mas muita gente foi alcançada numa simples festa de aniversário. Eu digo, Deus, se eu tenho que celebrar o aniversário do meu filho, vale a pena eu celebrar contigo. Você fazer uma festa em cima também. Não só aqui embaixo, mas festa lá em cima. Quando alguém aceita Jesus, festa no céu. Amém? Vamos falar sobre algumas características de agente. Isso é ser agente. Um agente da glória. O agente, ele tem um conhecimento detalhado da sua missão. A primeira coisa. Para ele poder agir, para ele poder atuar dentro da missão dele, ele tem que conhecer muito bem. E isso reflete nós lermos a palavra de Deus. Nós temos conhecimento do propósito, da missão. Um agente que não conhece a sua missão, ele não vai conseguir executar bem a sua missão. Ele vai estar perdido, vai estar ali meio, né? E às vezes pode até ser abatido pelo inimigo. Porque um agente está sempre envolvido numa missão que envolve dois lados, né? Como eu falei dos agentes prisionais, qual é o lado ruim? Se há algum tipo de problema numa prisão, eles são os primeiros que sofrem. Esse é o lado ruim. Porém, eles estão lá com um propósito, eles sabem a missão deles. Então, a primeira coisa, ele tem um conhecimento detalhado da missão. Para isso, nós temos que buscar, nós temos que ler a palavra. Vocês viram aqui no aviso, estudo bíblico, às quintas-feiras, inclusive essa semana foi a última, né? Essa semana agora vai ser, esta quinta vai ser a última.
Queridos, você não tem noção do que é ministrado, as verdades de Deus. Eu dou aula, eu não posso vir, né? Mas teve 2 dias que eu consegui fugir. Eu vim. Eu digo, Deus, obrigado. Eu estava há mais de ano querendo vir. E Deus me deu essa oportunidade. Queridos, é algo extraordinário. Você sai, você leu aquilo, você dá um novo gás, assim, transforma você. Está aqui, ó, conhecimento detalhado da missão. Você foca melhor. Uma outra característica de um agente, ele busca a melhor forma de cumprir a sua missão. Ele busca uma eficácia. Não é da forma dele. Ele sempre vai fazer aquilo da melhor forma. Ele não faz de qualquer jeito. Ele procura ser eficaz. Então tem muita gente falando agora um pouco, isso aqui é meio planejamento estratégico. Se você for olhar, tem muita gente que quer chegar, às vezes, na igreja, e uau, sentir a presença de Deus. Mas fica vendo algumas coisas na televisão até tal hora, meu Deus, tem que ir no culto. Aí chega, vem aqui, fica voando e tal. Pois é, o culto, eu não sei, estava bom. Quer que tenha uma eficiência, né, que a eficiência diz respeito ao resultado, mas não foi nada eficaz. Não se preparou para isso. Não criou uma expectativa. Eu estou indo aonde? Na casa de Deus. Como é que você vai na casa de Deus? Uma vez por semana você tira um tempo para estar lá, para celebrar, para cultuar. E como é que a gente se prepara para isso? De qualquer jeito? Vem meio nas coxas, tal. Então, tudo isso são características do agente. Então, ele busca a melhor forma de cumprir a sua missão. E ele vive para que ocorra o sucesso dessa missão. O que é o sucesso da missão? Ele tem que atingir um objetivo. Quando a gente fala em visão, é a mesma coisa que você dizer assim, eu preciso chegar lá. Eu preciso, o que eu estou vendo ao longo prazo, lá. Eu preciso fazer isso. É a minha visão. É a forma como eu vou chegar, é a forma como eu vou fazer isso. E a minha missão é o que eu efetivamente tenho que fazer. O que Jesus nos deu para fazer? Está escrito na palavra de Deus assim, você deve ir à igreja todos os domingos, dar o seu dízimo, a sua oferta, deve orar todos os dias, 1 hora por dia. É isso que está escrito? Sim ou não? Não. Não, então está escrito assim, não, você tem que vir na igreja e viver a sua vida normalmente, de vez em quando, né, pode fazer. Queridos, há um propósito, a igreja é uma ferramenta. Isso aqui, a estrutura que nós temos aqui, como o Sérgio falou, é para tocar a sua e a minha vida. Mais do que isso, tocar a vida das outras pessoas que ainda não estão aqui. Veja quantos espaços em branco estão aí, vazios. A gente da glória, ele vive atrás, ele vive em prol dessa missão. Nós já vamos chegar nessa missão. O agente da glória, ele depende totalmente dos recursos dados por quem lhe atribuiu essa missão. Que recursos são esses? Quem que me capacita a fazer a obra? O Espírito Santo. Ele é o principal recurso que eu preciso. Se não, esqueça. Você acha que pensa nesse cara aqui, você acha que eu tenho capacidade de fazer de estar aqui hoje, falando qualquer coisa para vocês, ou estar lá, seja no presídio, eu não tenho capacidade alguma, gente. Nenhuma. Mas, a palavra de Deus diz que nós temos que abrir a nossa boca. Nós temos que falar daquilo que nós temos recebido, aquilo que nós temos vivido. Aquilo que tem sido vida para mim é o que eu devo falar. Nós temos sido ministrados semana após semana neste lugar, nesta casa.
Deus tem ministrado na minha e na sua vida. Eu tenho recebido muito de Deus. E isso eu passo adiante. Como um canal. É um canal. E aí, quando você abre a torneirinha, significa que vai vir coisa nova, porque aquilo não para em você. É um processo que não para. Mas tem muita gente que fica a torneirinha fechada. Aí aquilo que você parou. Aí quem esteve na vigília, queridos, a vigília sexta-feira, meu Deus. Ai. Foi a última do ano. Desse ano que vem vai ter mais. Mas, queridos, a vigília, só Deus sabe. Só Deus sabe. Eu fico pensando assim, qual o melhor lugar para você estar numa sexta-feira à noite, quando os irmãos estão clamando, Deus diz que vai estar lá. Eu estou lá. Que outro lugar eu posso estar? Não tem lugar melhor. Deus vai estar lá? Vai. O Espírito Santo está lá? Tá. Os irmãos vão estar já. Fechou? Se tivesse culto todo dia da semana, eu daria um jeito de estar todo dia da semana. Porque Deus está ali. Se não fosse culto, às vezes é o grupo familiar, ou é uma reunião em tal lugar, ou é isso. Se Deus está lá, eu vou estar também. Porque é Deus que me dá satisfação. E eu vou atrás daquilo que me satisfaz, ou não? Amém? Ou você vai atrás daquilo que não... eu não gosto disso aí, mas eu vou lá e tal. Claro que não. Continuando. O agente, ele sabe que a sua vida é muito mais importante para o comandante da missão. E é isso que o motiva a ir além do cumprimento de suas ordens. O agente, ele recebeu uma missão. Mas ele faz essa missão, ele cumpre isso. O que motiva ele a ir além é porque ele sabe que o comandante dele ama mais ele do que a missão. Ele é importante. Ele não é um simples fazedor de coisas. Não sei se vocês estão me entendendo. Vai lá e faça isso. Ele vai lá e faz. Não, mas espera, você é mais importante. Eu sou mais importante, pô. Eu faço parte disso. Tem muita gente que chega na casa de Deus e não se sente parte da família. Não se sente parte do projeto. Acha que são coisas totalmente distintas. Queridos, essa história aqui, a Bíblia, é uma história de amor que foi escrita sobre você. É sobre você. A sua vida está aqui dentro. É a sua vida. Foi escrita com muito sangue. Foi escrita com muita dor. Com muito sacrifício. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Se você olhar para a sua mão, pega qualquer uma das suas mãos. Você está vendo alguma coisa na sua mão, na palma? Dá uma olhadinha na sua mão assim, ó. Escolhe qualquer uma delas. Existe alguma coisa, um furo? Alguma coisa diferente? Não, está inteirinha. Por quê? Porque Jesus foi perfurado por mim e por você. Por isso que nós estamos inteirinho aqui. Jesus não está. Quando nós formos nos encontrar com Ele no céu, você vai ver as chagas dele. Está lá. Mas era para mim e para você. E nós muitas vezes não percebemos, nós não damos importância para isso. Mas Jesus carregou isso. Nós cantamos aqui, levou a minha cruz. Tomou o meu lugar. O agente, ele tem muita clareza disso. Ele vive isso todos os dias. Continuando. O agente, ele vive para quem lhe deu a missão. O agente da glória, ele vive para Deus. Ele não vive para mais ninguém. Porque Deus lhe deu um propósito. E ele segue aquilo até a morte. E ele sabe que sempre vai ter êxito. Uma coisa que eu tenho aprendido. Quando Deus te levanta para fazer algo, Ele vai te dar tudo o que você precisa. Não importa. Não importa. Gente, se Deus te mandar lá para Trindade e Tobago para pregar lá, você vai dizer, como é que eu vou até lá? Nem sei onde é que fica no mapa. Você vai, Deus vai dar um jeito de você chegar até lá e dar tudo o que você precisa. Mas Ele precisa de um agente. Ele precisa de um ponto de contato. Ele precisa de um ponto de contato.
Eu quero convidar vocês a abrirem o livro de Mateus, capítulo 13. Vamos lá para a parábola do semeador. Mateus, capítulo 13. Vamos ler do 3 em diante. Vocês conhecem muito bem essa parábola, né? Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. E outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Todo mundo conhece de cor e salteado. A missão mais importante do agente é semear. Semear. Repita comigo, semear. O agente da glória, ele semeia. E essa palavra aqui, ela foi muito libertadora para a minha vida, há um tempo atrás, porque eu tinha uma visão um pouco limitada dela. Depois, pensando sobre ela, o Espírito Santo disse o seguinte: olha, o semeador, ele semeava à beira do caminho. Ele não semeava num lugar fechado, num terreno, numa horta que ele tinha preparado. Ou seja, era no todo dia, sabe, o semeador ele andava, ele ia trabalhar, ele tinha o saquinho de sementes e ele ia semeando onde ele passava. Ele ia lá, à beira do caminho. Era onde ele passava todo dia, ia semeando lá. Isso é o que ele tinha que fazer. Jesus disse: aonde você está inserido, é ali que você vai semear. É no seu trabalho, é na faculdade, é os seus vizinhos, a sua família. É ali, é semear. Semeia. A gente sabe, né, dos quatro casos aqui que Jesus ilustra para nós, somente um dá fruto. E muito fruto. Estamos falando, então, proporção de 4 para 1. Cada 4 sementes, uma, teoricamente, ela brota. Mas o nosso trabalho, o trabalho do agente é semear. Semear. E eu não semeava. Por que eu não semeava? Eu semeava só quando eu tinha certeza, ou achava que tinha certeza, que aquela era uma terra produtiva. Não, mas então essa pessoa, eu vou conseguir trazer ela para a igreja, eu vou conseguir cuidar dela, então eu vou falar de Jesus para ela. Aí eu falava. Não, mas é porque, sabe, aquela questão, porque a gente precisa, nós temos que fazer discípulos, então está tudo certo. É assim. Você traz alguém para Jesus, você cuida daquela pessoa, você cresce com isso, ela vai crescendo, está tudo certo. Mas se você pensar só falar de Jesus para aquela pessoa que você vai poder cuidar, falando assim abertamente, se você for fazer um cálculo do seu dia, você tem tempo para cuidar de alguém? Você consegue olhar na sua agenda uma pessoa? Você não vai achar. Você tem filho, tem esposa, tem esposo, tem, sei lá. É ou não é? Então, se nós formos olhar naturalmente, a gente nunca vai semear. Então, eu me frustrava. Eu não ia adiante. E sabe o que isso ocasionava, queridos? Sabe o que isso ocasionava? Quando eu fechava a minha boca, pessoas morriam. Por quê? Quando eu fui ministrado o evangelho sobre a minha vida, uma pessoa Deus levantou uma pessoa para falar de Jesus para mim. Essa pessoa não falou. Num dia, uma determinada data. Depois de muito tempo eu fiquei sabendo disso. Deus levantou uma pessoa para falar de Jesus para mim em um determinado dia. Ela não fez isso. E passou mais um tempo, aconteceram algumas coisas comigo, e de repente outra pessoa se levantou e falou de Jesus para mim. E eu aceitei Jesus. Depois que eu aceitei Jesus, aí eu trouxe a minha esposa, vim trazendo a família, aí traz um, aquela pessoa trouxe outro, aquela trouxe... É uma árvore. Aquilo vai crescendo exponencialmente. Né? Você fala para 2, aqueles 2 é 4, e aí vai indo exponencialmente. Vidas vão sendo tocadas, vidas vão sendo salvas. Porque essa pessoa
resolveu abrir a boca e falar de Jesus para mim. Agora, você já pensou, talvez, todas essas pessoas que Deus já permitiu que eu falasse do amor de Deus, se aquela outra pessoa, alguns anos atrás, não tivesse falado de Jesus para mim, talvez teriam sido, com certeza, acessadas de outra forma. Talvez não. Porque quebrou-se um elo ali. Quando você resolve não falar, quando Deus fala com você, olha, só diga para a pessoa assim, olha, Jesus ama você. E você não fala assim, isso é coisa da minha cabeça, ela sabe, ela não sei o que, tal. Talvez naquele momento ela precisava ouvir aquilo e aquilo ia transformar a vida dela. Não cabe a mim, a você julgar as ações de Deus. E você deixa de fazer isso, talvez dali, ela deixa de ganhar, perdemos uma vida, mas não é só a vida dela. São talvez as milhares de vidas que aquela pessoa vai tocar depois. E você foi o ponto que trancou ela. Você já pensou na responsa? Eu estava pensando nisso esses dias. Eu digo, meu Deus, olha a responsabilidade que nós temos. Vamos lá para o livro de Lucas. Já estamos terminando aqui. No capítulo 6, o versículo 20 fala das bem-aventuranças, né? Jesus está lá no monte e ele fala das bem-aventuranças. Olha que palavra tremenda. Olhando para os discípulos, ele disse, bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem, e eliminarem o nome de vocês como sendo mau, por causa do Filho do Homem. E regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Jesus falando sobre as bem-aventuranças. Pode ver que ele trata as pessoas pobres, as pessoas tristes. Ok? Beleza. Sabe de quem que ele está falando aqui? Para essas pessoas, está falando de mim e de você. Sabe por que você vai ser bem-aventurado? Porque alguém vai vir falar, tornar isso aqui realidade na sua vida. Se você conhece uma pessoa que é pobre de espírito, ou uma pessoa, como diz aqui, que tem fome de justiça, fome de Deus, sabe por que ela é bem-aventurada? Porque ela vai ser saciada por você. Deus não vai descer e falar e fazer o que você tem que fazer. É você, é eu e você que temos que fazer isso. Ela é bem-aventurada por mim e por sua causa. Isso aqui só vai se cumprir na vida dela se eu e você abrirmos a nossa boca. Você quer ver? Vamos lá para Isaías 61. Olha o que diz lá. Isaías 61 diz assim: o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim. O que nós temos buscado aqui todo final de semana? O que Deus tem ministrado sobre a minha e a sua vida? O Espírito Santo. Ele é o pastor dessa casa. Amém? Você tem recebido? Eu tenho recebido muito. Tenho saído torto daqui. Porque eu quero mais. Porque eu sei que pessoas lá fora precisam de mais. E olha só, o Espírito do Senhor soberano está sobre mim. Porque o Senhor ungiu-me para quê? Para levar as boas notícias a quem? Não aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Anunciar liberdade aos cativos. O que a gente leu antes? Olha aqui. E libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Não é o que está lá? A gente acabou de ler lá das bem-aventuranças. Felizes os famintos, felizes os pobres. Olha aqui. Então, querido, o Espírito Santo vai vir sobre mim. Nós buscamos o Espírito Santo para tocar vidas, para que as bem-aventuranças se cumpram na vida das pessoas. Essa é a missão de um agente. Um agente da glória, eles têm que estar cheios do Espírito Santo, eles têm que estar dentro da vontade de Deus para tocar vidas. O nosso trabalho é só se abrir para isso. Se submeter,
obedecer e aproveitar. Que é muito bom, cara. É muito massa. Eu vou dizer, eu já fiz muita coisa nessa vida. Mas como ser um agente da glória de Deus, cara, é pirado. Como diz o meu pai, tem que ser macho. É bom. E eu quero desafiar você. Quantos agentes da glória nós temos aqui? Deus está vendo, hein? Ó, não é para mim, ó. Deus está vendo. Você levantou a mãozinha? Ora a responsa. Isaías 61 demonstra a missão macro do agente. É você libertar. É você levar a glória de Deus aonde ela não chega normalmente. Então o que eu preciso? Somente o que você tem basta. Mas você tem que se abrir. Sem o Espírito Santo é impossível nós fazermos qualquer coisa. Por isso, queridos, quanto mais eu e você desejarmos a glória de Deus, mais Deus vai dizer, ok, e agora? Vai. Vai o quê? Vai. Fala para o teu vizinho. O quê? Fala que Jesus ama ele. Eu não. Fala. Não, eu tenho vergonha. Mas ele vai se matar essa noite. Não, vou ligar para o pastor Sérgio. Não, vou ligar para o pastor Flávio. Não, é você, querido. É você. Quantos creem nisso? Ó, tem muita gente que não está mais levantando a mão. Vai vendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, um pensamento para refletirmos, tanto eu refleti muito sobre isso, compartilhando com vocês uma experiência que eu tenho vivido. E o meu desejo é que nós, que temos experimentado tanto da parte de Deus, a gente até brinca, né? Os Go Shamers, quer dizer, vai Shamers, vão para quê? Vão fazer a diferença, vão estabelecer o reino de Deus, vão semear, vão mostrar ao mundo o que é Deus, vão mostrar ao mundo como se celebra, como Deus é bom, como Deus tocou a mim e a sua vida. É isso que nós temos que fazer. E não precisa muito, porque aquilo que você tem é suficiente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Esta mensagem fala do amor de Deus. A Bíblia fala do amor de Deus. Esse texto que lemos fala do amor do Deus Criador pelo ser humano. Esse texto fala da dádiva de Deus a todo ser humano, que é Jesus Cristo. Esse texto fala sobre a vida eterna, fala sobre a necessidade de nos aliançarmos com Jesus, o Filho de Deus. E eu quero convidar você a fazer uma oração comigo, uma oração de entrega da sua vida a Jesus. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus e que vieste em carne para me salvar e que estás vivo à direita do Pai. E eu Te recebo como o meu Salvador e o meu Senhor. Eu renuncio a Satanás e seus demônios, em nome de Jesus. Pai Celestial, muito obrigado pela salvação da minha alma. Amém.